Não existe nenhuma base bíblica que determine claramente o regresso do Mestre dividido em duas etapas. Uma oculta para arrebatar a igreja e outra no final da tribulação para derrotar o anticristo e instaurar o reino milenar. O pré-tribulacionismo chega a essas conclusões por meio de uma série de deduções, indiretas e suposições. Uma análise direta e desprovida de todo tipo de preconceito vai deixar claro, para qualquer pessoa interessada na verdade escatológica, que o arrebatamento da igreja acontecerá ao mesmo tempo da volta de Jesus com poder e grande glória. O amor de Cristo pela igreja não a torna isenta de viver tribulações. Se assim fosse, então nossos irmãos primitivos, que foram perseguidos, torturados e martirizados, entre os quais líderes do porte de Pedro, Paulo, João, Tiago, Estevão, Policarpo e tantos outros, não estaria debaixo do amor de Cristo. O próprio mestre disse: o servo não é maior que o seu senhor. Seu Salvador foi perseguido pelo sistema político e religioso da época e sofreu dores em seu próprio corpo, porque nós estaríamos isentos. A igreja atual está mais preocupada em não passar pela tribulação para manter a sua integridade física e social ou em anunciar o evangelho e não negar o nome do mestre. Mesmo que isso signifique dano físico ou morte em meio à mais ferrenha perseguição e tribulação. Cremos que a visão pós-tribulacionista deve ser levada em consideração e aplicada ao processo de fortalecimento espiritual do cristão nesses últimos dias. Pelo simples fato de preparar-se diariamente, tanto no aspecto psicológico quanto espiritual, para viver um período de perseguição e tribulação nunca visto anteriormente. O pós-tribulacionista, se for coerente com aquilo que crê, deve preparar-se como um guerreiro para o que der vier. Está preparado até mesmo para ser arrebatado antes da tribulação, se a hipótese pré-tribulacionista estiver certa. O contrário, porém, não pode ser verificado entre os pré-tribulacionistas. Quantos cristãos estão preparados espiritualmente para serem perseguidos de forma implacável pelo sistema político e religioso? Quantos abririam mão da noite para o dia de tudo o que construíram neste mundo? Essa Bíblia, que expunha a doutrina de Darby em suas notas, se tornou muito popular em círculos fundamentalistas, na mente de muitos professores da Bíblia, pastores fundamentalistas e multidões de cristãos professos. As notas de Scofield eram praticamente igualadas à própria palavra de Deus. Se uma pessoa não aderia aos esquemas dispensacionalista e pré-tribulacional, ele ou ela seria quase que automaticamente rotulado de modernistas. Scofield se envolveu na política e se tornou um corrupto, trazendo escândalos. Pouco tempo depois, Scofield seria preso sob a acusação de falsificação. Talvez em parte por ser um alcoólatra confesso. Scofield abandonou sua esposa e duas filhas durante este período. Sua esposa divorciou-se dele, alegando o abandono em 1883. E no mesmo ano, Scofield casou-se com uma outra mulher, com a qual teve um filho. Em outubro de 1883, Scofield foi ordenado ministro da Igreja Congregacional, enquanto seu divórcio estava processando, mas não ainda finalizado. Ele aceitou o pastorado de uma pequena igreja de missões, fundada por essa denominação, o qual veio a se tornar a primeira igreja congregacional de Dallas, Texas. Agora denominada, a igreja aumentou de 14 para mais de 5.000 membros antes dele renunciar seu pastorado em 1895. Scofield imitou Charles Taze Russell, que era maçom e fundador da seita Testemunha de Jeová, o qual afirmava que Jesus voltaria de forma invisível em 1874, seguindo por outro retorno em 1909 e 1914.
Scofield publicou a primeira edição da Bíblia que leva o seu nome. Ele foi patrocinado por banqueiros que tiveram interesse que essa doutrina fosse divulgada. Aí te pergunto, meu irmão e irmã pré-tribulacionista, qual seria o interesse de banqueiros patrocinar tais ensino? A estratégia da Bíblia Scofield. Era então algumas notas de Scofield ditada a ele por outras partes? Mesmo se não, a revisão da Bíblia torna-se evidente que Scofield emprestou pensadamente de John Nelson Darby e James Brooks. Embora sua Bíblia de referência tenha sido publicada pela primeira vez em 1909, essa edição é praticamente impossível de encontrar hoje. Foi a edição revisada de 1917 que foi hipercomercializada com a publicidade ilimitada pela imprensa da Universidade de Oxford, vendendo milhões de cópias. Será apenas coincidência que 1917 foi também um ano de declaração pelo qual o governo da Grã-Bretanha comprometeu-se ao Senhor e a Federação Sionista a estabelecer um lar nacional para os judeus na Palestina? O Marte subitâneo em massa da Bíblia de Scofield faria parecer que o próprio Deus havia assinado a declaração e a profecia estava sendo cumprida diante dos olhos dos crentes. Com o marketing intenso, as pessoas que simplesmente queriam uma Bíblia muitas vezes se achavam seguras com a Bíblia de Scofield e assim tornaram-se recipientes involuntários do Scofields. Para ajudar a garantir que a Bíblia fosse bem vendida, a produziu em belas e impressas edições de pano e couro. Para os desavisados, isso parecia honrando a Deus. Como Scofield torceu a Bíblia para acomodar o sionismo. Sei que alguns argumentarão que as notas de Scofield incluem muitas observações teologicamente sólidas. Claro que sim, porque as mentiras são muito mais eficazes quando misturadas com as verdades. A Bíblia nos adverte que um pequeno fermento opera através de todo lote de massa. Gálatas capítulo 5, versículo 9.